Atualmente, as famílias, em especial aquelas com crianças e adolescentes em idade escolar, em pleno desenvolvimento de suas habilidades, muitas vezes sentem-se perdidas em relação ao mundo contemporâneo, que nos ataca sem pausas com seus incentivos e escolhas. Sempre perguntamos a nós mesmos: estamos sabendo escolher nossos caminhos e dando espaço para que os mais jovens também o façam? Essas escolhas são tomadas com cuidado e autonomia ou são recheadas de interferências externas? Quem somos nós, afinal, diante de tantos estímulos, caminhos e possibilidades? Hoje, em nossa 17ª edição do Ateneu Cast, faremos essa reflexão, cujo tema será uma reflexão para as famílias, o cuidado do ser e de sua autonomia. Sabemos que querer preservar os mais jovens das frustrações e dificuldades relacionadas às suas escolhas é uma das maiores preocupações das famílias e todos aqueles que, em maior ou menor grau, se inspiram na formação familiar. Nessas situações, sempre desejamos o melhor para eles, que tenham sucesso sem obstáculos, mas nos esquecemos que todos nós precisamos passar por momentos difíceis para amadurecermos e nos tornarmos experientes para a vida. Aí pergunto novamente: quando iniciamos o processo de autonomia? Partindo desse princípio, é possível afirmar que ao ensinarmos uma criança ou um adolescente a ter cuidado de si e aumentamos sua capacidade de autorregulação emocional e autoconhecimento, e estimulamos também, assim, a sua autonomia. De acordo com a teoria do desenvolvimento, a autorregulação é um processo interno de regulagem das emoções, que nos auxilia a lidar com impulsos e a construir respostas diante dos sentimentos e situações da vida. Assim, incitar o cuidado de si é também estimular o desenvolvimento da autonomia. Isso porque, quando damos atenção e olhamos o que se passa com nossos sentimentos, sensações, emoções, desejos, podemos nos apropriarmos de forma mais autônoma da nossa realização e expressão no mundo. E é preciso realçar que esse raciocínio só pode ser ampliado quando partimos do princípio que crianças e adolescentes são capazes de expressar opiniões relevantes sobre si, sobre os outros e sobre o espaço onde vivem. A autonomia não deve ser o objetivo final da educação, mas sim o resultado decorrente de um processo de amadurecimento emocional e social. Quando a gente pensa sobre educar para a autonomia, temos que pensar em diversos tipos de autonomia. Não é apenas para ser autônomo em relação aos pais, mas também em relação ao seu movimento, o seu corpo, suas ações e seu pensamento. Aí pergunto novamente: como construir autonomia para a vida? Vamos a algumas dicas? Apoiar nas escolhas. É preciso respeitar e entender que isso faz parte do processo de amadurecimento e do processo de diferenciação que o torna o indivíduo com suas singularidades. Lidar com as diferenças. Aceitando sempre e compreendendo as diferenças dentro de casa, cria-se uma base que auxilia no respeito às vastas diferenças presentes no mundo e nas relações. Aprender também nas dificuldades. Aprender mesmo diante das frustrações também é necessário, pois nosso senso de conforto nem sempre estará presente ao longo da vida. Com isso, procure não amenizar tantas dificuldades. Verifique se é possível incentivar para que ganhe confiança de agir diante de situações árduas e desafiantes, aumentando a capacidade de lidar com os problemas, os medos e também as frustrações. Então, vamos sempre inspirar reflexões e ampliar perspectivas. Sempre podemos nos desenvolver e aprofundar nosso relacionamento intrapessoal e interpessoal. Para tanto, é preciso estarmos sempre cuidando de nós mesmos e de nossas relações, em um exercício de olhar para si e para o outro com respeito e carinho. Autonomia e escola. Qual seria esse papel? A escola é, por definição, um espaço onde se desenvolve a autonomia. É só trabalhar no investimento da inteligência emocional de modo geral. E isso fazemos bem, concordam? Não adianta a escola dizer que educa para a autonomia se o ambiente não possibilita isso. A autonomia é uma consequência desses fatores, não uma bandeira que se deve ter como objetivo para que tudo seja desenvolvido.
Investir na inteligência socioemocional das crianças e dos adolescentes é uma das melhores maneiras de promover o cuidado de si e a autonomia. Agora vamos refletir juntos mais uma vez. Pensem comigo, como você incentiva o desenvolvimento da autonomia nos seus filhos? Pense por alguns segundos sobre um momento na vida em que você percebeu certa falta de cuidado com si próprio ou uma situação na qual sentiu que precisava ter agido com mais autonomia. O que poderia ter sido feito de diferente? Pode ser uma memória mais recente ou uma memória da juventude. Viaje agora no tempo e faça essa reflexão. Agora, perceba se seria possível compartilhar essa experiência e essa reflexão com seus filhos. Nessas trocas, há ensinamentos profundos que contribuem para o desenvolvimento da empatia entre vocês. Então, pensem novamente comigo. Quando os pais se esforçam para estimular a autonomia dos filhos, é possível perceber que eles conseguem desenvolver um maior senso de responsabilidade diante de suas atitudes. Eles aprendem que toda ação realizada por ele tem uma reação e, por isso, conseguem escolher determinadas atitudes de acordo com o que vivenciou. No livro de Augusto Cury, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, diz que a grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência do que não sabe. O destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolha, escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos. Pensem nisso e boa reflexão!